declarar os Salmos 3, já agora no início. Eu quero que você preste atenção. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Hoje eu quero ministrar sobre esses salmos com você, certo? E sabe, há pessoas que chegaram aqui nessa oração e que andam tendo perdas financeiras em maus negócios. Você tem que controlar esse desejo, sabe, de comprar, de gastar e colocar isso primeiro nas mãos de Deus, apresentando diante de Deus para que a decisão seja certa. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Ele estava fugindo da rebelião do próprio filho dele, Absalão. Absalão estava querendo tomar à força o que era do pai. E Davi começa falando a respeito dos adversários, dos inimigos que haviam se multiplicado. Quando Deus está com você, o aumento da oposição não significa derrota. Inclusive, Davi chegou a falar numa parte do Salmo, não sei se você ouviu ali, mesmo que 10 mil se coloquem contra mim, eu não temerei. Foi isso que Davi disse. Ainda que 10 mil se coloquem contra mim, eu não vou ter medo. Ou seja, Davi estava enfrentando uma crise dentro de casa, ele estava com muitos inimigos, e ele diz aqui, os meus inimigos estão se multiplicando. Mesmo que os teus inimigos estejam se multiplicando, não significa que você vai ser derrotado. Davi percebe que os inimigos aumentaram. Quanto maior o propósito, maior é a oposição. E isso é o tipo de coisa que nós temos que perceber. Quando a oposição aumenta contra nós, é porque Deus está fazendo algo grande. Quando a oposição aumenta, e um detalhe, nós precisamos perceber, quando a oposição espiritual aumenta contra nós, nós precisamos perceber isso. Quando a oposição aumenta, quando a oposição se coloca contra nós, nós temos que perceber, temos que ter esse discernimento espiritual. Puxa, está se levantando algo contra mim, as coisas não estavam desse jeito, mas ultimamente está se levantando. Bem, Davi percebeu, e isso era oposição ao propósito dele. Grandes destinos atraem grandes batalhas. Se a luta aumentou, não significa que você perdeu, pode significar que você está perto de algo grande. Você sabe que quando a gente começa a passar por certas coisas, o que a gente faz é começar a achar pecado na gente. É isso. A gente começa a achar pecado, tentar achar pecado. Tentar pensar assim, o que fizemos que desagradou a Deus? O que estamos fazendo de errado? O porquê de tanta luta? O porquê de tanta coisa contra a gente? E você olha para você e parece que você, sabe, está em pecado, está fazendo uma coisa errada. Até porque os seus inimigos, eles falam coisas contra vocês. Eu quero muito a sua atenção nesse exato momento. Eu quero muito a sua atenção para aquilo que eu vou falar. Você sabe o que eu tenho orado? Tanto eu quanto a minha esposa, nós temos orado, Senhor, cancela as palavras malditas e contrárias contra nós. Gente, se você ouvisse algumas conversas, de amigos teus, se você ouvisse algumas conversas de pessoas próximas, eu tenho certeza que você se entristeceria. Mas a gente não entende o porquê que, sabe, alguém levanta da nossa mesa, alguém se afasta de nós, mas Deus ouviu coisas e que desagradou a Deus. Sabe, nós temos que cancelar palavras malditas ditas contra nós. Gente que quer que você caia, gente que quer que você se distraia, gente que odeia a tua prosperidade, odeia que você esteja bem.
Você precisa fazer essa oração, nem que seja uma vez por semana. Senhor, eu cancelo todo o negativismo de pessoas contra mim. Toda palavra dita contra mim, toda palavra de derrota contra mim, toda palavra de quebra. Sabe, tem gente que deseja a nossa quebra financeira. Tem gente que deseja a nossa vergonha. Tem gente que deseja a maldade. E se nós não oramos e repreendemos isso, sabe, cancelando as palavras malditas que a Bíblia diz que são como dardos malignos, se nós não quebramos isso, tenta de alguma maneira nos influenciar. Aí você começa a lembrar dias que você estava muito desanimado, dias que você não queria mais trabalhar, dias que você não queria mais fazer o que você faz, sabe? Isso tudo, gente, é muitas vezes a pressão espiritual que a gente está enfrentando. Por isso, pelo menos uma vez por semana, aprenda a se levantar em oração. Senhor, eu cancelo palavras que foram ditas contra mim. Senhor, eu cancelo palavras que foram ditas contra a minha família, contra a minha empresa, que foram ditas contra o meu casamento, contra os meus filhos. Você tem que começar a repreender isso espiritualmente, certo? Nem toda voz merece espaço na sua mente. Davi disse no verso 2, muitos dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Sabe o que as pessoas estavam dizendo de Davi? Que Deus tinha abandonado Davi, é por isso que ele estava passando por essas lutas. Às vezes, as pessoas dizem coisas de você. As pessoas dizem, sabe, coisas de você. Que Deus te abandonou, que você não é mais o mesmo e um monte de outras coisas. As pessoas olham para você e dizem, essa luta é Deus tratando. Nem sempre é Deus tratando. Às vezes é obra do inimigo lutando contra a pessoa. Mas sabe, a pessoa já com a mente poluída, o coração cheio de inveja, carregada de ódio, ela já pensa que é Deus apertando você, daí coloca a culpa em Deus. Você é amigo de Deus, você é filho de Deus, você está protegido por Deus, o inimigo não te toca. Mas essas pessoas carregadas, sabe, de um veneno dentro da sua alma, elas olham para você e elas criticam você, elas atacam você. É por isso que as pessoas podem ter a opinião sobre você, mas Deus tem um plano. Elas podem ter a opinião que elas quiserem, mas Deus tem um plano contigo. Amém? Deus tem um plano contigo. As pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas Deus tem um plano. Por isso, nunca construa a sua identidade com base na crítica, na inveja, na opinião dos outros. Quem define o teu destino é Deus. Quem define o teu destino é Deus. Então, não se importe com a língua negativa, com a língua difamatória, com a língua invejosa. Não fique nessa, não deixa o inimigo, sabe, ele se aproveitar de um momento que você está desanimado para começar a condenar você, para começar a te apertar, porque isso é ataque espiritual. Deus se torna teu escudo quando você está cercado. No verso 3, olha o que Davi disse, mas tu, Senhor, és um escudo. Ah, que tremendo isso. És um escudo ao meu redor. Observe algo poderoso. Davi não disse escudo na frente, ele diz ao redor. Ao redor, ou seja, de todos os lados, Deus está te protegendo. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários isso, porque esse salmo é profético para ti. Escreve aí, de todos os lados Deus está me protegendo. Aleluia! Eu quero declarar isso sobre a tua casa. Recebe aí. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor colocou escudos em volta da tua casa. O Senhor colocou escudos em volta da tua empresa. O Senhor colocou escudos em volta do teu carro. O Senhor colocou escudos em volta do teu trajeto. Nenhum mal te atingirá. Nenhum mal tocará na sua vida. Deus te protege. O que você vê e o que você não vê. Deus te protege. Deus está lutando batalhas que você nem sabe sequer que essas batalhas existem. Deus está lutando por você. Deus está lutando por você. Aleluia! Aleluia!
Pega aí essa palavra, Deus está lutando por você.